de volta para nossa aula de número 3 de Geografia Bíblica. Eu sou o professor Eduardo Maciel, tenho trilhado com vocês essa jornada teológica e espero que hoje, nessa aula de número 3, a gente possa ter, assim, conhecimento avançado, porque tem muita coisa boa que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar dois assuntos: a hidrografia, que são os rios, e também os desertos da Terra Santa. Uma aula especial para que você possa, no Instituto Fastef, aprender e prosseguir em conhecer mais e mais junto conosco. Quando falamos em hidrografia, nós estamos falando dos rios. Os rios em Jerusalém, na Palestina, na Mesopotâmia, toda essa região que é de fato uma região cercada ali por águas, né? Então a hidrografia é o estudo dos rios e é o nosso assunto nesta noite, nessa manhã, nessa tarde. Se você está assistindo essa aula gravada, eu estou ao vivo com a turma do Rio de Janeiro, em Belford Roxo, mas com vários alunos espalhados em todo o Brasil. Então hoje vamos falar de rios e também vamos falar de desertos. Existem 4 que são os maiores rios do mundo bíblico. E agora nós trataremos exatamente desse assunto. Quais são esses 4 rios bíblicos? Esse assunto é parte da nossa geografia bíblica, chamada hidrografia. Então, todas as vezes que nós falamos em hidrografia, nós estamos falando no estudo dos rios. É uma parte da geografia física que classifica ou estuda as águas do planeta Terra e, no nosso caso, as águas do mundo bíblico, as águas que de fato fazem uma diferença muito grande quando visualizamos essas águas no mapa, porque tem tudo a ver com as narrativas que nós acompanhamos na Bíblia Sagrada. O primeiro rio que nós vamos falar nesta aula é o Rio Nilo, que começa lá em cima, no Mar Mediterrâneo, e vem descendo pelo Egito, pelo Sudão, vem descendo ali pela Uganda, passa pertinho do Quênia e ele vem desaguar ali na Tasmânia. Então o Rio Nilo é o primeiro dos 4 rios que nós vamos aprender nessa aula de hidrografia. O Nilo, ele é o grande rio da África Oriental. Ele tem aproximadamente 6.500 quilômetros. É o rio mais comprido do mundo. Ele só vai perder para o Amazonas em volume. O rio Amazonas ele é mais volumoso em águas, mas em extensão, o maior rio do mundo é o chamado Rio Nilo. Esse rio é formado pela confluência do Nilo Branco e do Nilo Azul. São assim denominados devido à cor do barro que atinge as suas águas. Esses 2 rios, eles têm as suas águas lá na nascente da África Equatorial. As águas que descem para o mar passam por uma grande região árida, uma região estéril. E a Bíblia diz, né, que bem-aventurado é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Então nós precisamos ser como essas árvores aí plantadas junto a essas águas. O Rio Nilo é aquele que irriga toda a região do Egito, do Sudão. Para os egípcios antigos, o Rio Nilo era até uma entidade, o Rio Nilo era até um deus. Uma das pragas do Egito foi que as águas do Nilo se transformassem em sangue, justamente porque as 10 pragas
eram a descaracterização, a desmoralização de cada um dos deuses do Egito. As enchentes, elas são periódicas no Rio Nilo. Através das enchentes, a causa de se regar o Egito, ela deixa um limo escuro que possibilita a fertilidade da terra. Fala-se que em um tempo de seca, essas enchentes causavam espanto aos antigos. Depois da última enchente do ano, fazia-se com que a sementeira e a ceifa acontecia antes do que outra viesse. Acreditava-se então que as bênçãos por meio da fertilização dada pelo ninho eram dos deuses, de modo que os egípcios divinizavam o Nilo. Eles eram pessoas idólatras, eles tinham muita mística dentro dos seus corações, e se essas enchentes, essas cheias, possibilitavam para eles uma boa sementeira e uma boa colheita, então eles passaram a idolatrar, eles passaram a glorificar, a exaltar o Nilo como se fosse um deus, divinizando o rio Nilo. Nós temos o Império do Nilo, que começa em Cairo. Quando o Nilo se aproxima de Cairo, ele se divide ou se dividia em dois rios, o Nilo Azul e o Nilo Barroso. O Mediterrâneo, né? Posteriormente, desaguando as águas ali do mar Mediterrâneo, e a grandeza do Nilo, o maior rio do mundo, o mais importante rio do Egito. Os faraós, eles enchiam a boca para falar sobre o rio da sua terra. E por causa da grandeza desse rio, ele foi denominado como o Império do Nilo, por causa justamente de Cairo, aonde ele se dividia em dois, do Mediterrâneo, aonde posteriormente ele desaguava, e também da sua grandeza, da sua extensão, que nós já vimos no início da aula, aproximadamente 6.500 quilômetros. O Nilo só perde do Amazonas em volume. Agora, em extensão, o Nilo, ele é campeão. Vamos falar também dos nomes bíblicos sinônimos que nós acabamos encontrando na Bíblia Sagrada, referências sobre esse rio. Nós temos na Bíblia Sagrada uma referência para o Nilo chamada o Rio do Egito. Em Gênesis 15:18, você vai encontrar essa referência. Todas as vezes que a Bíblia fala do Rio do Egito, está falando do Rio Nilo. Também nós encontramos em Isaías 7:18, agora já no plural, né? Os rios do Egito, talvez por causa do Nilo branco e do Nilo azul, devido aos seus canais. E também, em Naum, capítulo 3, versículo 8, nós encontramos a palavra mar, mar do Egito, se referindo também ao rio Nilo, pelas suas muitas águas que cobriam a terra num período de enchentes, num período de alagamentos, num período em que o Nilo ele era mais abundante. Então, o primeiro rio que nós já vimos nessa aula é o rio Nilo. Quem está chegando agora ao vivo, depois quando a aula for gravada para o portal de vocês ou para o grupo de alunos, revejam essa primeira aula, essa primeira parte, ou revejam a aula toda para você estar muito bem preparado na geografia bíblica. O segundo rio que nós vamos falar nessa aula de número 3 é o rio Tigre. O rio Tigre, ele é um rio muito famoso. Aonde que ele está no mapa aqui, professor?
ali em cima, na Mesopotâmia. Tá vendo esses dois rios aqui, ó? Embaixo é Eufrates. Daqui a pouco a gente fala do Eufrates. Em cima é o Tigre. Esse canal aqui é um grande rio que vai terminar lá no Golfo Pérsico. Então, muito interessante nós entendermos melhor esse segundo rio chamado Tigre. O Tigre é um dos dois grandes rios que formam a Mesopotâmia. O outro é o Eufrates. O Tigre, ele é um dos dois grandes rios que formam a Mesopotâmia, correndo ao seu lado oriental. Ele nasce na Armênia. Ele atravessa todo o Iraque e ele se une ao Eufrates pouco antes de desembocarem no Golfo Pérsico. Nínive e Assur ficavam às suas margens. Ele banha Diarbequi, Mossul, Bagdá, as ruínas de Nínive que existem hoje e se reúne ao rio chamado Eufrates. Essa é a região mais próspera do mundo, o atual Iraque, onde ficava localizado o Jardim do Éden. Adão e Eva viveram aqui, nessa geografia entre o Tigre e o Eufrates, e é chamado também de crescente fértil, a Mesopotâmia, o berço das civilizações. Falando das características do Rio Tigre, ele tem 2.000 quilômetros de extensão. É 3 vezes menor, quase 4 vezes menor do que o Nilo, né? O Nilo é 6.500, o Tigre é 2.000. Ele tem um curso de 2.000 quilômetros, ele passa pelo centro do país moderno, que é o atual Iraque, um dos 4 rios do Jardim do Éden, como está descrito em Gênesis 2, verso 14. E foi perante ele que o anjo aparece para Daniel, que também era denominado de Redequel, Daniel 10:4. Atualmente, ele é chamado de Chat El Arabe. Então, todas as vezes que você vê a referência de Chat El Arabe, é o rio chamado Tigre, com as suas características peculiares. Vamos ao terceiro rio, que eu já falei o nome dele há pouco, o rio Eufrates. Ele começa lá na atual Turquia, ele vem descendo, cortando a Síria, ele chega aqui no Iraque, aonde ele se une ao rio Tigre e desemboca aqui no Golfo Pérsico. Esse é o rio chamado de Eufrates. Eufrates, ele é o segundo rio da Mesopotâmia. Ele é mencionado em Gênesis 2,14 como um dos 4 rios do Éden também. Ele nasce lá nas montanhas da Armênia, ele forma 2 ramos, o ramo do leste é o Eufrates, o ramo do oeste é o Tigre, e ele corre para o sul, indo desembocar, indo terminar lá no Golfo Pérsico, como nós vimos no mapa. A geografia bíblica ela é muito abrangente, tem muito assunto, tem muitas disciplinas, muita matéria, muita informação. Por isso, você não deve perder uma aula. Mesmo que você não esteja ao vivo, depois assista gravado, veja e reveja. Se você não viu ainda a aula 1, reveja. Se você não viu a aula 2, reveja. Essa também vai ficar gravada para vocês, para que você possa ter um entendimento melhor e ir assimilando cada uma dessas informações. O rio Eufrates, ele é o grande rio da Ásia.
por causa da sua confluência, aonde os dois rios se formam um, que é o Shatt el Arab, por causa do seu limite, aonde os seus limites serviram de domínios tanto do rei Davi como do rei Salomão, 1 Crônicas 18:3, e por causa da sua extensão. Ele é um pouquinho maior do que o Tigre. O Tigre tem 2.000 quilômetros de extensão. O Eufrates ele tem 2.165. Ele é um dos grandes rios da Ásia, do mundo antigo, porque o seu curso, a sua extensão, ela é gigantesca. E por ali existem algumas cidades do mundo antigo que o Eufrates cortavam. Algumas cidades elas podem até mudar de nome, mas a geografia hoje é a mesma. Lá no Vale do Eufrates, situam-se as seguintes cidades antigas: Babilônia, Artemis, Acade, Ur, da onde saiu Abraão. Não confunda com Uz, tá? Uz é a terra de Ló, e de Jó, melhor dizendo. Já Ur é a terra de Abraão, Ur dos caldeus. E entre outras, esse rio foi chamado de rio em Deuteronômio 11, Gênesis 15, 2 Reis 24, 1 Reis 4 e também Apocalipse 16. Algumas cidades eu destaquei aqui embaixo: Artemis, Arcade e também a cidade de Ur dos caldeus, da onde o pai Abraão, o pai de uma grande nação, saiu para a sua peregrinação, né? O grande Abraão, chamado pai da fé. E o último rio que nós vamos ver nessa aula é o Rio Jordão. Essa parte aqui que nós estamos vendo, que é uma parte azul, esse canal aqui, que começa lá em Jarmuque e vem descendo até o Jaboque para desaguar no Mar Morto, é a extensão do rio chamado o Rio Jordão. Esse rio tem muita história, gente. O Rio Jordão, eu acho que ele é um dos rios bíblicos que tem mais história. Jordão, do hebraico, quer dizer desce. É o rio principal da Palestina, que nasce lá do Monte Hermon, atravessa os lagos de Ulé e também o Lago da Galileia e vai desembocar no Mar Morto. Na primeira aula nós vimos os mares e o Mar Morto estava lá na nossa primeira aula. Ele é formado por diversas nascentes nas encostas noroestes e oeste do Monte Hermon. E há meses do ano que existem cheias nesse rio, porque o Monte Hermon, coberto de neve, na estação do ano que ela é mais quente, a neve começa a derreter, as geleiras começam a derreter e as águas justamente vão parar lá no Jordão. Então, por esse tanto de neve, de geleira derretendo, é que as águas do Jordão, em determinados períodos do ano, começam a ter aquela cheia. Vamos ver algumas características físicas do rio chamado Jordão. Primeira é a extensão total. Ele não é muito grande, não. Ele tem 200 quilômetros. Faz muita curva numa distância de 112 quilômetros. Então é um rio que tem bastante curvas. A profundidade do Jordão varia entre 1 e 3 metros. É justamente nessa parte de 1 metro que as pessoas, quando vão a Israel, fazem os batismos, os rebatismos, porque
as pessoas conseguem ficar de pé numa profundidade de 1 metro, 1,5 metro no máximo. O rio ele tem essa profundidade máxima de 3 metros. A largura do rio, em média, são 30 metros. E ele fica abaixo do nível do mar, pelo menos 390 metros, ao desembocar lá no Mar Morto, o mar que não tem vida marinha. O Jordão, ele faz muitas vezes curvas, estendendo-se por mais de 200 quilômetros, numa distância aproximadamente de 112, entre o lago de Genezaré, o lago da Galileia, até lá embaixo o Mar Morto. O rio ele tem uma profundidade de 3 metros, uma largura de 30 metros, e na maior parte do seu curso, o rio se encontra abaixo do nível do mar, chegando aos 390 metros abaixo do nível do mar para desembocar no Mar Morto. Então tá bem explicado essa parte. Depois eu vou enviar para vocês os slides pela nossa nuvem, ou da QIFI, ou da Cacto, e aí você vai ter todos esses esquemas aqui para você estudar para nossa avaliação. Qual foi a fama que o Jordão teve? Como eu disse, eu acho que dos rios bíblicos, o Jordão ele é o mais famoso. É o que todo mundo fala. As características físicas do Jordão, elas são únicas, devido às suas curvas. Os eventos históricos, Jesus sendo batizado ali por João Batista, Josué atravessando o mar, o Rio Jordão e tantos outros eventos. A história do povo de Deus, o lugar que ele tem na história judaica, na história dos hebreus. Nós podemos dizer que a fama do Rio Jordão, ela está firmada principalmente por 3 pontos. Essas características físicas, esses eventos históricos e a história propriamente dita do povo hebreu, do povo da promessa. Agora, é muito interessante quando falamos do Jordão, e o dia que você for em Israel, você vai querer visitar esse rio ao vivo e a cores, porque através desse rio, muitos episódios bíblicos, muitos personagens bíblicos são narrados aqui nesse cenário. Primeiro, Abraão. No capítulo 13, no versículo 10, está ali as margens do Jordão. Segundo, Jacó. Gênesis 32, 10, também está ali, atravessando o Jordão. Temos o Gideão, em Juízes, capítulo 8, verso de número 4. Temos ainda Davi, o grande rei Davi, no livro de 2 Samuel, capítulo 10, versículo de número 17. Olha quantos personagens estão ali às margens do Jordão, estão ali atravessando o Jordão. Nessa aula, eu não vou ler todos os textos com vocês, senão a aula ela não termina tão cedo, né? Vai ser 3, 4 horas de aula. Mas eu vou dar como dever de casa você pegar cada um desses textos que estão aí no seu material didático e conferir na Bíblia essa narrativa desses personagens no Rio Jordão. Temos mais. Temos a nação de Israel sendo citada em Josué 3,15, também no Salmo 114, verso 3, ali no Jordão. Temos Elias, em 2 Reis, capítulo 2, verso 8, maior profeta da igreja. Temos Naamã
ele foi ao Jordão e ele não queria mergulhar, não. Ficou enfurecido com Eliseu, mas alguém convenceu o Naamã. E Jesus, em Mateus 3, sendo batizado por João Batista. Então são muitos eventos, são muitos personagens, é um histórico muito farto, muito grande, quando falamos do Jordão, e eles formam aí os 4 maiores rios. Se na prova eu perguntar, Kátia, Gilberto, Tânia, Duda, quais são os 4 maiores rios da Bíblia? Você vai acertar. Nilo, Eufrates, Tigre e Jordão. Essa aí é para tirar 10, hein? Nilo, Eufrates, Tigre e Jordão. São os 4 maiores rios narrados na Bíblia. Vamos falar agora. A Pamela chegou aí, o seu Pedro tá desde cedo, a Tânia, a Duda, a Kátia, o Gilberto estão com a câmera aberta. Vamos falar de desertos. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. João Batista pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. Quem foi João Batista? João Batista, ele foi o elo de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, a Antiga e a Nova Aliança. Ele foi o homem de Deus que abriu o caminho para o nosso Salvador, para o nosso Senhor, para o nosso Cristo. João Batista, ele vivia no deserto e ele comia mel e também gafanhoto. Não eram gafanhotos que a gente conhece aqui, mas também eram insetos que João Batista gostava, degustava. Ele vivia uma vida que era uma vida isolada, uma vida consagrada, mas foi a pessoa que Deus escolheu para ser o elo da antiga aliança e da nova aliança. Acerca dos desertos que nós vamos estudar na aula de hoje e que são narrados no texto bíblico, nós temos o deserto da Judéia, que se tratava de um local infértil, um local estéril, um local localizado perto do Mar Morto. Você vê que não é só o Mar Morto que não tem vida, mas também quem está próximo ao Mar Morto também não tem vida. Também se torna estéril, também se torna infrutífero. Então, muitas vezes, isso já tem uma lição para nós, já tem uma revelação aqui. Não é só a pessoa que não produz vida, mas se você ficar muito perto dela, você também vai ser influenciado. O deserto da Judéia foi, sem dúvida, influenciado, minado pelo Mar Morto. Aqui não se aplica a ideia comum de um deserto cheio de areia. Aqui, a conotação é espiritual, pois 400 anos não se ouvia a voz de Deus. Não havia produtividade espiritual significativa. Quais são esses 400 anos que Deus não falou com ninguém? O período interbíblico. O período interbíblico é aquele período onde profeta nenhum recebeu revelação divina, onde Deus não falou com ninguém. Em algumas Bíblias tem até algumas páginas em branco entre o Antigo Testamento e o Novo, pelo menos 4 páginas em branco. Representa esse período de 400 anos
de infertilidade, de esterilidade, sem ouvir a voz de Deus. E hoje nós temos um privilégio de poder ir para o culto e ouvir a voz de Deus na terça, na quinta, no domingo, na escola bíblica. Hoje nós temos um privilégio de pegar a palavra do Senhor e fazer um devocional, fazer um estudo e ouvir a voz de Deus. Mas naquela época, eles ficaram 4 séculos sem absolutamente nada de Deus. Haviam, na época de Jesus, alguns grupos religiosos. Haviam saduceus, fariseus, essênios, zelotas. No contexto desse capítulo, nós podemos perceber que alguns desses grupos, eles se sentiam detentores de todo o saber, de todo o conhecimento das Escrituras Sagradas. Turma, isso é muito perigoso. Quando eu acho que Deus só fala comigo, Deus não fala com o Gilberto, Deus não fala com a Kátia, Deus não fala com a Tânia, Deus não fala com a Duda, que está com a câmera aberta. Deus só fala comigo. Isso é muito perigoso. É muito perigoso eu achar que Deus não fala com o seu Pedro porque ele está com a câmera fechada. Que Deus não fala com a Pamela porque ela está com a câmera fechada. Isso é muito perigoso. Esses grupos, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, eles se achavam donos da verdade. Eles monopolizavam a voz de Deus. E graças a Deus, com a morte e ressurreição do Cristo, todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. Deus fala comigo, mas Deus também fala com você diretamente. Nesses grupos, existia uma ramificação chamada tradicionalistas. Os tradicionalistas, eles davam muito valor à Torá, à tradição rabínica. Eles eram chamados de fariseus. Eles se diziam mais espirituais do que os outros. Eles acreditavam nos anjos, eles acreditavam na ressurreição, diferente dos saduceus, que não acreditavam nem em anjo nem em ressurreição. Porém, sobretudo, entretanto, esses fariseus, eles não apresentavam frutos. Eles também eram um deserto espiritual. Por isso que hoje o termo fariseu se tornou sinônimo de pessoas que são religiosas, mas são hipócritas, são falsas, porque eles não têm fruto. Sabe aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Isso é farisaísmo. Eu digo para vocês orarem, mas eu não oro. Eu digo para vocês subirem um monte, mas eu não subo. Eu digo para vocês jejuarem, mas eu não jejuo. Isso é farisaísmo. O que vale para você não vale para mim. Cadê os frutos? Também existia um outro grupo, uma outra ramificação, que eram os racionalistas. Os racionalistas, eles eram chamados de saduceus. Eles queriam racionalizar tudo. Não acreditavam em milagres, não acreditavam em anjos, não acreditavam na ressurreição. Eles apenas observavam a Torá. Eles eram frios, eles eram céticos e eles acabaram se opondo-se a Jesus. Uma vez uns saduceus desses aqui chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, uma mulher que teve 5 maridos, quando ela chegar lá no céu, depois da ressurreição,
Lá no céu ela vai voltar pro primeiro marido, ela vai ficar com o segundo marido, com o terceiro, com o quarto ou com o quinto. E aí Jesus, né, muito sábio, ele disse para os saduceus: rapaz, lá no céu nós seremos como os anjos, que não se casam. Lá no céu nós ressuscitaremos. Jesus ele fala justamente isso porque os saduceus não acreditavam em milagre, em ressurreição, nem anjo. Então Jesus ele dá um strike, né? Ele mata 2 coelhos numa cajadada só. A definição bíblica para deserto são terras extensas, terras secas, terra com pouca árvore, pouco capim, pouco pasto, onde não mora ninguém. Nessas terras vivem animais ferozes. Jó 24 fala isso, Mateus 3 também, que equivale mais ou menos o sertão do Brasil, o sertão da Bahia, por exemplo. É um lugar muito difícil, é um lugar muito árido. Tem pessoas que dizem assim: você vai passar por um deserto, porque eles acreditam que o deserto é um lugar de sofrimento. Eu não vejo dessa maneira. O deserto, para mim, é um lugar de aprendizagem, é uma escola. Eu acho que todos vocês, mais novos do que eu, mais velhos do que eu, já atravessaram alguns desertos. E foi o período que a gente mais aprendeu. Terça-feira agora, eu vou fazer 47 anos. Não, terça agora não, na outra terça ainda. Na outra terça, eu vou fazer 47 anos. Não, é terça-feira que vem mesmo. Tô perdido nas datas. Acho que eu não quero ficar velho. Terça-feira que vem, sem ser amanhã, a próxima, da outra semana. E eu já passei alguns desertos na minha vida. Mas você sabia que foi o período que eu mais aprendi? Porque quando a gente está na bonança, quando tudo dá certo, quando a gente está nadando de braçada, a gente não aprende muito, não. Nós aprendemos nos momentos mais delicados. Nós aprendemos nos momentos mais difíceis da vida. E a vida nos ensina muito. Os desertos, para mim, não são lugares de abandono. Para mim, não são lugares de sofrimento. Para mim, os desertos são escolas. São períodos onde Deus nos leva ao deserto, nos conduz ao deserto, para que a gente possa aprender alguma coisa. Deus tem muito para nos ensinar através dos desertos que atravessamos. Há um aspecto secular quando nós falamos de deserto. A palavra deserto ela pode ser definida em 2 sentidos. O primeiro sentido é o que nós estamos estudando, geográfico, que quer dizer uma zona árida, difícil, com precipitações atmosféricas, lugares irregulares, lugares escassos, vegetação inexistente ou rara em relevo, formando alteração de determinadas rochas. Esse é o primeiro aspecto. Ele é um aspecto geográfico. Mas existe um segundo aspecto que a cultura judaica ela amplia para a gente o que de fato é um deserto. Pelo menos com 3 palavras. A primeira palavra na concepção judaica é Yeshimon. Yeshimon, na concepção judaica, é um deserto
aonde é impossível viver. A palavra, ela carrega essa conotação negativa. Um deserto absoluto, um abandono absoluto. Não há água, não há comida, não há nada, 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 nada. Yeshemon. É impossível viver nesse tipo de deserto. A segunda palavra é Herabot. Herabot faz referência a um deserto de sequidão. Um deserto aonde é um lugar destruído, talvez por uma possível guerra. E nós estamos numa guerra espiritual, né? Quantas lutas, quantos escombros, quantos desabamentos, quanta dor, quanta morte, quanta fome. É só olhar lá para Gaza, é só olhar lá para a Ucrânia, que você vai ver um deserto, Herabot, uma destruição num sentido de um pós-guerra, de escombros, de entulhos. E a última palavra na concepção judaica para deserto é o Medbar. Medbar é o terceiro lugar, é o terceiro deserto. É uma expressão que trata o deserto, mas não como o primeiro, sem vida, mas um deserto diferente onde há capacidade para a vida, onde existe uma possibilidade de plantio, aonde há um cuidado animal. Já é um deserto que começa a florescer. Tem lutas, tem animais ferozes, tem predadores, tem todos os perigos de um deserto, mas aqui pelo menos tem possibilidade. Aqui tem possibilidade. Possibilidade do quê, professor Eduardo Maciel? De transformação sazonal. Porque nas épocas de chuva, aquele local pode vir a tornar-se um lugar verdejante, repleto de pasto, contradizendo até a figura de deserto que nós temos. Um lugar aonde nós não encontramos absolutamente nada. Há uma transformação sazonal, porque existem sim desertos que chovem. Ah, mas eu achei que o deserto era um lugar de extrema pobreza e que não havia nenhuma possibilidade de chuva. Não. Até no deserto existe chuva. Até no deserto existem rios. Então, é a palavra que nós vimos na concepção judaica, Midbar. Vamos falar da parte oeste dos desertos bíblicos. São 3 que ficam ao oeste. O deserto de Sur, o deserto de Sim e o deserto do Sinai, que também é um monte. Sur, Sim e Sinai. Falando sobre o deserto de Sur, do hebraico significa muralha. Gênesis 16, 17. Êxodo 15, 2. Ele encontra-se situado entre a Palestina e o Egito. Cadê o deserto de Sur? Tá aqui, ó. Essa é a geografia do deserto de Sur. Entre a Palestina e o Egito. Aqui embaixo é o Mar Vermelho, onde o povo atravessou a seco aqui, ó. Deus abriu 2 paredões de mares aqui no Mar Vermelho. O segundo deserto do oeste é o Sim. Do hebraico significa pântano. Era uma região inculta entre Elim e o Sinai,
que é atravessado pelos israelitas, naqueles 40 anos peregrinando no deserto, como narra Êxodo 16, foi nele também que o povo de Deus recebeu o maná, as cordonizes. Foi aqui no deserto de Sim que o povo de Deus é alimentado pelo Senhor. Aonde está, professor? Aqui, ó. O deserto de Sim. Bem ao lado das águas amargas de Mara. Aqui, o deserto de Sim, aonde o povo recebe o maná quentinho, quentinho. Todo dia de manhã Deus enviava o maná. Como Deus nos ama, hein? O deserto do Sinai, que também é um monte. É uma península montanhosa lá da Arábia. Fica localizada entre os golfos de Suez e de Acabe. Acabar. Foi no deserto do Sinai que Deus apareceu para Moisés numa sarça que queimava, mas não tinha combustão. Atos 7:31. E aqui está o deserto do Sinai. Essa geografia aqui, ó. Principalmente essa parte de baixo aqui. É o deserto aonde a sarça apareceu para Moisés. Agora nós vamos falar de mais 2 desertos que não estão na parte oeste. É o deserto chamado Parã e o deserto também chamado de Cades Barneia. Começando pelo deserto de Parã. Do hebraico, Parã significa cavernas. Era uma região montanhosa, despovoada, que atravessava a península do Sinai. Foi a pátria de Ismael. Foi ali onde Ismael foi abraçado pelos árabes, depois que Agar, sua mãe, foi expulsa de casa por Saraí e por Abrão, e foi o palco das jornadas incertas de Israel. Então nós temos o deserto de Parã, que foi a casa do Ismael, irmão do Isaac. Aonde que está aqui no mapa? Aqui, ó. O deserto de Parã. Esse é o deserto de Parã. Todo mundo que adquirir depois os slides lá na QIFI ou na Cacto vai ter esses mapas aí e são vitalícios, tá? É seu. É o seu atlas, é o seu mapa. Se precisar dar uma aula de geografia bíblica, é só abrir o slide que já está prontinho. Eu vou enviar todos na nuvem, da primeira aula, da segunda aula, da aula de hoje, da aula próxima. Todos eu vou fazer um único material para vocês. E o deserto de Cades Barneia, professor? Do hebraico significa consagrado. Quando você quiser chamar alguém de consagrado, fala para ele, ô, Cades Barneia. Ele não vai entender nada. O que é isso, Cades Barneia? Consagrado, você é um consagrado ao Senhor. Era uma região do deserto do sul da Palestina. Foi nela que Cadorlaomer venceu o chefe dos amorreus, Gênesis 14:7. Foi o local em que o anjo encontrou a Agar e disse para ela não desesperar, porque Ismael também seria pai de uma grande nação, que são os árabes. E aonde que está o deserto de Cades Barneia? Aqui, ó. Acima do deserto de Sim, do lado do deserto de Edom, um pouco abaixo de Gaza. Tá aqui. Cades Barneia. Consagrado. Gostei desse nome. Consagrado. Temos mais 2 desertos para a gente estudar nessa aula. Você achou que acabou? Não acabou, não. Tem mais aula para vocês. Tem muito mais para vocês, porque as aulas de geografia bíblica do Instituto FASTEF têm conteúdo.
Tem conteúdo. Não é aquele cursinho rápido, finge que eu aprendo, que vocês fingem que... Finge que eu ensino, que vocês fingem que aprende. Não. É um curso avançado. Temos o deserto de Zin e temos também o deserto de Berseba. O deserto de Zin, do hebraico, significa palmeira baixa. Era um deserto ao sul da Palestina, Josué 15, Números 34, e havia uma cidade com esse mesmo nome lá no extremo sul da Judéia. Deserto de Zin, cidade de Zin. Tá aqui, ó. Coloquei até uma localização vermelhinha aqui para vocês se encontrarem. Mais um deserto ao sul da Palestina e da Judéia. Temos ainda o deserto chamado Berseba, que do hebraico quer dizer poço de juramento. Tratava-se de um pequeno deserto bem perto da cidade de Berseba. Atualmente, esse lugar está em ruínas, com apenas 2 poços de pedras para dar água para os animais. Serviu antes como limite meridional. Aonde que está o deserto de Berseba? Deserto de Berseba está aqui. Cadê? Deixa eu achar ele. Deserto de Berseba, aqui, ó. Embaixo de Canaã. Ele está aqui. Pertinho lá de Hebrom, de Jerusalém, bem abaixo. Nós temos ainda Dona Cátia, Seu Gilberto, Dona Cristiane Simões, Dona Tânia, Dona Duda. Nós temos ainda as expressões geográficas. A Bíblia fala em 2 Samuel 17:11 e também em Juízes 21, desde Dan até Berseba. Desde Gebá até Berseba. Isso significa o quê? De norte a sul. De um ponto a outro. Semelhante ao que aqui no Brasil nós falamos do Iapoque ao Chuí. Também é uma expressão muito parecida com essa, né? De Gebá até Berseba. De Dan até Berseba. Do Iapoque ao Chuí. Também é uma expressão que nós usamos aqui no Brasil. É uma frase popular. Fala, Duda. Saiu meu som? Por quê? Por que saiu meu som? Voltou meu som? Voltou? Eu acho que eu apertei alguma coisa aqui errada. Foi para isso que você levantou a mão, Duda? Ou precisa perguntar? Foi para isso? Beleza. Obrigado, Duda. Ela me sinalizou aqui, junto com a Cristiane, que ficou sem som. Eu encostei aqui sem querer em algum botão. Vamos falar dos últimos desertos, que é a parte leste. O deserto ou os desertos da parte leste, que são quais? Tchan, 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 tchan. Os desertos orientais. Os desertos dessa parte não são tão conhecidos no aspecto histórico bíblico. Eles não são de tanta relevância, mas eles se fazem necessários. É necessário citar esses desertos para efeito de conhecimento. Nós temos o deserto chamado Idumeu, que fica a sudeste do Mar Morto. Nós temos o deserto chamado Quedimote, que fica ao norte de Moabe.
nós temos o deserto de Moabe, que fica ao norte do Mar Morto. E por último, nós temos o deserto de Diblat e Beser, que fica na região oriental. Então são esses os 4 desertos que não são tão badalados, não são tão conhecidos, mas que estão lá na parte leste e que também fazem parte desse grupo de desertos bíblicos. Aqui estão as minhas redes sociais. Na aula de hoje nós falamos de hidrografia dos rios e também falamos dos desertos. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim em qualquer uma das minhas redes e eu estarei de prontidão para resolver todas as questões, todas as dúvidas que você tiver. Tá bom, turma? Um forte abraço e até a próxima aula.